Falange missionária de gregas. No Vale do Amanhecer existem 21 falanges missionárias. 2 são constituídas de homens, que são a do mago e a do príncipe Maia, e 19 são constituídas por mulheres, ninfas. Dentre as 19 falanges, a grega constitui uma dessas. Especificamente, as gregas são, em sua maioria, componentes jovens, dos 7 aos 19 anos de idade. Mas, a rigor, não há limite de idade para pertencer a esta falange. Também não há restrição quanto à ninfa ser casada ou solteira. A partir dos 7 anos de idade, a jovem que desejar pertencer à falange grega deve procurar a primeira regente da falange dos templos do amanhecer e receber as explicações usuais com toda a orientação doutrinária e missionária. A ninfa recebe autorização para fazer sua indumentária, usar sua lança, fazer sua ficha como componente da falange de grega, bem como registrar-se no livro próprio da princesa Kali. O presidente de templos do amanhecer poderá escolher uma regente grega, a qual fará as fichas de todas as gregas e, de posse dessas fichas, tirará cópias e enviará via coordenação dos templos do amanhecer para a primeira regente grega, ninfa abadia. Com esse procedimento haverá manipulações de energia, um controle pela primeira regente grega de suas ninfas em templos do amanhecer de todo o Brasil, e haverá boas vibrações para aquele presidente, para o seu povo, e principalmente energias para aquelas gregas missionárias, que, apesar da distância física, ficará pertinho da primeira regente grega abadia, pela força da guia missionária Abariana Verde, a Grande Kali, que é a guia missionária das gregas, notadamente nas horas das preces, nas horas das reuniões, nas horas das consagrações. Outro fator importante é o bom entrosamento que a primeira regente da falange e o presidente de templos do amanhecer devem manter, pois todos nós, médios no Vale do Amanhecer, precisamos de um bom entrosamento, de uma sempre crescente soma de energias. Existem a grega Sol e a grega Lua, e a indumentária da grega Sol ressalta-se pelo vestido bem branco com o lindo sol no peito, o pente, as luvas, as capas e a lança. A indumentária da grega Lua ressalta-se pela cor do vestido verde água, uma lua e 21 estrelas no peito, as luvas, o pente, a capa e a lança. Ambos os vestidos são circundados por uma faixa quadricular, trazendo a simbologia da Grécia, que é a herança espartana, a energia de Pítia, lembrança vívida do oráculo de Delfos. Quando a grega entra na falange, de imediato já poderá receber o canto para decorar, pois haverá muitas oportunidades para fazer o canto juntamente com sua emissão. Existem 3 tipos de emissões: a emissão completa, a incompleta e a emissão curta. Aquela grega da época de Tia Neiva, que tem todos os cursos, iniciação, elevação, cintura e até mesmo curso de ninfas, poderá receber sua emissão completa, onde vai constar a falange, o povo, a guia missionária, todos os códigos de procedência e hierarquia na doutrina do amanhecer. Outra emissão é incompleta, onde a grega talvez ainda não tenha feito a elevação de espadas, a cintura. Esta poderá fazer sua emissão, mas no caso não terá o povo, não emitirá sua guia missionária ou falange da individualidade, etc. A outra emissão é a mais simples. É aquela que a grega poderá fazer mesmo que ainda não esteja iniciada. A única recomendação é que esta grega já tenha sua indumentária pronta. Se a grega tiver apenas 7 anos de idade, entrou na falange, recebeu a recomendação de fazer indumentária pelo presidente dos templos no amanhecer, pela primeira regente grega ou pelo adjunto de apoio no templo-mãe, poderá receber a emissão curta, juntamente com o canto, desde que já tenha feito a sua indumentária e sua lança. É obrigatório o uso da lança para fazer sua indumentária completa. O canto da grega é o seguinte: ó Deus Apolo, unificado em Cristo Jesus, aqui me tens firme ao cavaleiro vermelho, que ainda repousa sob as nuvens luminosas de Atenas, porém já unificado em Deus Pai Todo-Poderoso. Trago a força da guia missionária Abariana Verde, a Grande Kali, que viu os poderes de Policena sobre as ondas grandes mares. Tudo nos pertence na guarda deste trabalho. Se miromba de Deus, ó nosso Pai, vem trazer a boa sorte aos nossos irmãos.
Parto com barra, zero barra, barra, barra em Cristo Jesus, salve Deus. Este é o canto da grega missionária e deverá ser falado com firmeza, voz alta, pausadamente colocando as energias para fora, emitindo energia, emitindo amor, mentalizando em cada frase do canto para agradar e realizar quem o faz e quem está ouvindo. A grega deverá segurar o microfone bem perto da boca, tomando cuidado com a postura e com sua apresentação. A emissão mais simples é a seguinte: ó Jesus, quem te fala sou eu, Ninfa Sal Maria, grega missionária do adjunto Adefan, Cotai 108, mestre Frois, na ordem da primeira regente grega Abadia, na regência do comandante adjunto Ravance, Cotai 108, mestre Antônio Pereira, a serviço de minha mãe clarividente Cristo Jesus, salve Deus. A indumentária só poderá ser feita dentro do próprio modelo que a primeira regente da falange, Abadia, terá o maior prazer de fornecer, bem como toda a orientação ao presidente dos templos do amanhecer. A lança da grega faz parte da indumentária. Sempre que a grega se arrumar, colocar sua indumentária, só estará totalmente pronta quando estiver com a lança na mão. De preferência, a lança da grega deverá ser segurada com a mão esquerda, porém, se alguma grega souber usar a mão direita, poderá usar essa mão para segurar a lança. A lança deverá ficar sempre na posição vertical. Em hipótese alguma, a lança da grega poderá ficar estendida no chão na posição horizontal. Até mesmo quando for lançar lança, esta deverá ficar no seu quarto ou no seu aledar, na posição vertical. A lança da grega tem o poder da desintegração, ou seja, desintegra correntes negativas. É um grande poder confiado às gregas, portanto é necessária muita consciência e muita conduta doutrinária no uso do uniforme, principalmente com este poder que temos nas mãos, que é a lança. A única falange do Vale do Amanhecer que tem por obrigação o uso da lança constantemente é a grega. Já as outras falanges usam lança, mas não é sempre, somente em alguns rituais. Uma grega, quando for fazer sua preparação na pila, naturalmente com a sua lança na mão esquerda, estira os braços na horizontal, coloca a lança na posição vertical, apoiada entre o dedo indicador e o dedo médio, e fala: Senhor, Senhor, faze a minha preparação, para que neste instante possa eu estar contigo. De forma alguma deverá colocar a lança apoiada no ombro em posição oblíqua ou soltar a lança na mão. Quando a grega for fazer uma elevação do espírito, ela segura a lança com a mão esquerda, levanta um pouco a lança, colocando-a suspensa mais ou menos um palmo retirado do solo na posição vertical, levanta o braço direito bem estirado verticalmente e fala: ó Batalá, entrego neste instante mais esta ovelha para o teu redil. Não se deve colocar a lança no ombro nem soltar da mão ao levantar os braços, pois a lança poderá cair arranhando-se no chão, fazer um grande barulho e assim perturbar as pessoas e causar vibrações e perdas de energia. O mesmo ocorre quando for fazer a prece sem miromba. Não se solta a lança, levanta-se um pouquinho e com o braço levemente levantado faz a prece de semiromba. Na estrela candente, a grega Sol, quando for deitar no esquife, não deve colocar a lança no chão. Ela deverá pedir ao mestre Lua para segurá-la enquanto estiver deitada no esquife. A ninfa Lua grega, ao incorporar na estrela candente, deverá pedir ao doutrinador para segurar sua lança. As gregas, quando forem trabalhar no Rand, na cura, indução ou junção, não deverão usar suas lanças, porque estes locais têm lanças próprias, a não ser que esteja nos templos do amanhecer. Coloca-se a lança ao lado, bem apoiada na parede, na posição vertical, e após a participação no trabalho, pega sua lança de volta. Para se fazer uma reverência nos pontos cabalísticos ou diante do Pai Cita Branca, a grega levanta a lança um pouquinho e naturalmente faz a reverência sem soltar a lança da mão. Ao entrar na caçandra das gregas, a lança deverá ficar do lado de fora bem apoiada. A grega que leva a lança para o seu lar deverá colocar em posição vertical, pois estará levando o poder de desintegração para dentro de casa. E com isso mesmo, que ela tenha 7 anos de idade, estará ajudando seus pais na harmonização do lar e já terá sua caderneta de poupança nos planos espirituais, ou seja, estará ganhando seus bônus. A indumentária da grega Sol. A grega Sol usa um vestido de malha branca bem ajustado ao corpo, sendo a saia vazê, não sendo muito comprido, mais ou menos na altura dos tornozelos, deixando aparecer os pés, num estilo bem jovem, cobrindo somente o ombro direito. Porém, o ombro esquerdo não deverá ter muito decote, cobrindo bem debaixo do braço e toda a região dos seios. Neste vestido teremos as seguintes marcas: o sol, que deverá ter 7 raios dourados,
Porém, este sol é diferente do sol usado por uma ninfa doutrinadora de outras falanges, por ter sua colocação no vestido posição contrária. No vestido da grega sol, o raio menor estará em cima e o raio maior ficará bem baixo, abaixo do plexo, e será colocado no lado direito, mesmo lado do ombro que está coberto. Os raios se abrirão para o lado esquerdo. Existem 3 tamanhos de sol. Sol para ninfas com 7 anos de idade, um sol para gregas de estatura média e outro para gregas com uma estatura maior. Porém, o sol deverá ser sempre compatível com a estatura da ninfa. O sol poderá ser confeccionado com lamê dourado em uma intertela colante bem grosso e todo contornado com lantejoulas douradas, ou ainda poderá ser confeccionado totalmente com lantejoulas douradas. Após confeccionado o sol, este poderá ser alinhavado com o vestido ou ser colocado com colchetes de pressão para facilitar sua retirada quando for necessário lavar o vestido. Toda missionária tem por obrigação usar a fita de médium, portanto, a grega sol deverá manipular os 3 raios superiores do sol para facilitar a colocação e a retirada da fita de médio, pois os raios do sol ficam sobre a fita. O quadricular grego. O vestido da grega sol deverá ser todo contornado de cianinha dourada. Este contorno quadricular começa no ombro direito, vem à frente e vai até debaixo do braço esquerdo, descendo com quadrículos até a barra do vestido, contornando toda a saia. No meio de cada quadrículo deverá ser pregada uma lantejoula formando pontos. O pente da grega sol. O pente é simples, com somente 2 cores de tules, branca e amarela ouro, com tamanho de 80 centímetros para gregas de estatura média. O fundo do pente será de lamê dourado e enfeitado com lantejoulas e as bordas cobertas por fitas douradas. Deverá ter bastante tules para ficar bem cheio e bonito, porém simples. A capa da grega sol. A capa da grega é composta de 2 partes, a parte interna de baixo de renda amarela clara e a parte externa de cima é de organza branca. As luvas da grega sol. As luvas serão da mesma renda e cor da renda da capa, com tamanho que tampe todo o braço até a altura de 4 dedos acima do cotovelo. O contorno das luvas serão feitos com lantejoulas douradas e pequenas. A lança deverá ser de pelo menos um palmo maior que a altura da grega. A grega sol deverá usar um par de sapatos brancos ou uma sandália franciscana branca. Grega lua. O vestido da grega lua deverá ser de malha verde água e o seu feitio é idêntico à grega sol, diferenciando nas armas. A lua de tamanho médio deverá ser bordada com lantejoulas médias prateadas e pregadas no vestido, no ombro direito com as pontas para baixo. Deverão ser bordadas 14 estrelas com lantejoulas médias prateadas e 7 estrelas menores com lantejoulas pequenas prateadas. Estas estrelas menores serão distribuídas na blusa e as 14 estrelas médias serão distribuídas na saia. A grega lua também usará fita de médium por baixo da lua. O pente da grega lua só tem 2 cores, tule branco e tule verde escuro, e o fundo do pente é feito com lamê prateado, contornado com lantejoulas prateadas. A grega lua usará lança pelo menos um palmo maior que sua estatura, de preferência sapato ou sandália branca. A capa da grega lua será também de 2 partes. A parte interna de baixo será de renda branca e a parte externa de cima de organza verde água. O quadricular grego será feito de cianinha prateada com o mesmo traçado da grega sol, contornando todo o vestido. As luvas da grega lua deverá ser da mesma renda branca e da capa, cobrindo todo o braço até acima dos cotovelos. Missão e ritual. Em todo o ritual do Vale do Amanhecer caberá sempre uma grega missionária, e a posição da grega, pela chamada geral ou pela hierarquia, será da terceira falange. A primeira falange do Vale do Amanhecer é a falange de Ninitiamas, e a segunda é a de samaritanas, e a terceira é de gregas. Em alguns rituais, as samaritanas ficam na frente por uma questão de idade, por uma questão de emissão de mantras, e as Nitiamas ficam atrás das samaritanas. A missão principal das gregas é a guarda e a honra de qualquer trabalho, bem como a missão nas jornadas e mantrações de templos. Os trabalhos de Turigano, Estrela de Neru, Unificação e de mantração e cortes requerem a presença das gregas missionárias, de preferência que tenham muitas gregas, pois neste trabalho as gregas têm missões.
São trabalhos de origem transcendentais, com heranças da Pítia e do oráculo de Delfos, e as gregas sempre estiveram ao lado de Pítia. A presença mais marcante das gregas é no trabalho de Turigano, pois ali reforçam a corte de Pítia na via sagrada junto ao reino central e vão de encontro de Leônidas, acontecendo o fenômeno dos tambores que fez toda Esparta respeitar Pítia e o oráculo de Delfos. Pequena história. Nossa mãe clarividente, numa aula para as gregas, nos relatou que as gregas eram as jovens daquele mundo grego, as cidades-estados, que foram se agrupando na sintonia do deus Apolo, no oráculo de Delfos, onde nossa mãe clarividente nessa época era Pítia, a pitonísia de Apolo. Os espartanos eram nessa época os maiores guerreiros do mundo, com grandes especializações e inovaram nas artes de lutas e guerras, e eram respeitadíssimos. Com poucos guerreiros, os espartanos conseguiam vencer batalhas com um número bem superior de inimigos. Os gregos espartanos ganharam tanta fama que alguns reis alugavam guerreiros para algumas batalhas. Porém, depois que passaram a acreditar em Pítia, ou seja, nos poderes daquele oráculo, esses guerreiros só partiam após serem ionizados pela pitonisa. E como venciam as batalhas, cada vez mais cresciam a fama e a crença nos poderes do deus Apolo. Pítia pedia àquelas jovens para recolherem as armas dos feridos ou dos mortos para serem consagradas no oráculo, pois acreditava que o soldado que estivesse sem a arma e essa arma não fosse consagrada, seu espírito não se evoluía e ficava perdido em pleno sofrimento. Foram grandes missões executadas pelas jovens gregas no socorro daqueles guerreiros feridos, bem como no recolher suas armas. Essas jovens, durante consagrações, ficavam nos porões de honra e guarda, enquanto outras faziam aquelas filas levando para o oráculo aquelas armas dos guerreiros. No que diz nossa mãe clarividente, que esta é a origem das gregas, que vem daquela época, junto a Pítia, e também a origem da lança dessa falange missionária de gregas. Essa indumentária também tem origem na época de Pítia. Hoje podemos entender porque nossa mãe clarividente, sempre quando ouvia uma grega fazer missão em seu canto, ela chorava e ficava muito emocionada, pois essa herança realmente foi marcante na bagagem espiritual de nossa querida mãe Cristo Jesus. Salve Deus! Uma grega missionária, quando ouvir o canto das gregas, deverá ficar de pé, pois o canto representa o hino da falange. Deverá ser feita a emissão e a seguir o canto, numa posição elegante, com a voz alta, firme e pausada. Salve Deus! 9 horas da manhã. Princesa Kali. A guia missionária abariana verde é a guia da individualidade, da ninfa Ana Júlia, e também a guia missionária da falange de gregas. Esta guia missionária é também chamada por nossa mãe clarividente de Princesa Kali e tem um albergue nos planos espirituais. Tem muitas ninfas que acompanham nas jornadas espirituais, que também são chamadas de povos de Kalis. Saem nas relvas e nos pântanos à procura de espíritos perdidos ou agarrados nos verdes pântanos, e com a ajuda dos cavaleiros de Oxóssi, estes são levados para os albergues e hospitais para seus tratamentos. As Kalis são respeitadíssimas nos planos espirituais, porque carregam as suas lanças etéricas e mesmo bandidos do espaço as respeitam, nos seus trabalhos de socorro a espíritos necessitados. Quando elas se manifestam neste plano físico, trazem as forças dos grandes mares, o aroma das brisas marítimas, com a junção das forças dos ventos, Tanoaís. Uma outra característica das Kalis no plano espiritual, além de sua lança etérica, é a sua altura. As Kalis são espíritos de grande estatura e causam grande impacto àqueles espíritos sofredores que as veem. E quando algum é espírito que as querem enfrentar, imediatamente aquele espírito é cercado por lanças etéricas, formando uma verdadeira barreira magnética para aquele espírito que fica sem ação, e assim são transportados pelos cavaleiros de Oxóssi a seus destinos. Salve Deus!